Livro de Oséias. Oséias 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei, mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E, depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Oséias 2. Dizei a vossos irmãos, a mim, e a vossas irmãs, Ruama. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. Para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará, então dirá: ir-me-ei, e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto tornarei a tirar o meu grão a seu tempo e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a minha paga que me deram os meus amantes, eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos balins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Açor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás, meu marido, e não mais me chamarás, meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos balins, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra. E a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia, e eu direi àquele que não era meu povo: tu és meu povo, e ele dirá: tu és meu Deus. Oséias 3. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, a amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata, e um homer, e meio homer de cevada, e ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor, e à sua bondade, no fim dos dias. Oséias 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor.
A luxúria, e o vinho, e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas, quando se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis, dizendo, vive o Senhor. Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente, certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Oséias 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo, visto que fostes um laço para Mispá, e rede estendida sobre o Tabor. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com os seus rebanhos, e com o seu gado, para buscarem ao Senhor, mas não o acharão, ele se retirou deles. Alevosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos, agora em um só mês os consumirá com as suas porções. Tocai a corneta em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven, depois de ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo, entre as tribos de Israel manifestei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites, derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Portanto a Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho à casa de Judá, eu o despedaçarei, e ir-me embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Oséias 6. Vinde, e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou, e nos sarará, feriu, e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva será o dia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos, mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram alivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Com as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho no mesmo consenso, sim, eles cometem abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Oséias 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade, agora, pois, o cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas, depois que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei os príncipes se tornaram doentes com frascos de vinho, ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Porque, prepararam o coração como um forno, na sua emboscada, toda a noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno, e consomem os seus juízes, todos os seus reis caem, ninguém entre eles a que me invoque. Efraim se mistura com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força, e ele não sabe, também os cabelos brancos se espalharam sobre ele, e não sabe. E a soberba de Israel testificará diante dele, todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, e invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves dos céus farei descer, castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim, eu os remi mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi, e lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador, caem a espada os seus príncipes, por causa do furor da sua língua, este será o seu escárnio na terra do Egito. Oséias 8. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança, e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão, Deus meu. Nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á.
Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não soube, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou, a minha ira se acendeu contra eles, até quando serão eles incapazes de alcançar pureza? Porque isso vem de Israel, um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam vento, e cegarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram à Assíria, como um jumento montês, por si só, Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne, e a comem, mas o Senhor não as aceita, agora se lembrará da sua iniquidade, e punirá os seus pecados, eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Oséias 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes, como os povos, porque ao prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores, todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos, não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade, e no dia da festa do Senhor? Porque, eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, o desejável da sua prata as urtigas o possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição, Israel o saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá, ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-peor, e se consagraram a essa vergonha, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará, não haverá nascimento, não haverá gestação nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mais que eles darás? Dá-lhes uma madre que aborte seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei, por causa da maldade das suas obras lançá-los-ei para fora de minha casa. Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto, sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não ouviram, e errantes andarão entre as nações. Oséias 10. Israel é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados, o Senhor demolirá os seus altares, e destruirá suas estátuas. Certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e o rei, que faria por nós? Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança, por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porque o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras que nele se regozijavam, por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será levada para a Síria como um presente ao rei Jareb, Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobre-nos. E aos outeiros, caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, ali permaneceram, a peleja em Gibeá, contra os filhos da perversidade, não os alcançará. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os atar pela sua dupla transgressão. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar, e eu poupava a formosura do seu pescoço, mas farei cavalgar Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chombe a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel por causa da vossa grande malícia, de madrugada o rei de Israel será totalmente destruído. Oséias 11. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho, mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Balins, e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará, por causa dos seus próprios conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta.
Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Te poria como Zebuim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões alma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele rugirá como um leão, rugindo, pois, ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Oséias 12. Efraim se apacenta de vento, e segue o vento leste, todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com um anjo, e prevaleceu, chorou, e lhe suplicou, em Betel o achou, e ali falou conosco, sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. E diz Efraim, contudo me tenho enriquecido, e tenho adquirido para mim grandes bens, em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado, mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Falei aos profetas, e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles, em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado, mas o Senhor por meio de uma profeta fez subir a Israel do Egito, e por uma profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor o recompensará pelo seu opróbrio. Oséias 13. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal, e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolo segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folheiro que a tempestade lança da ira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho. Como ursa roubada dos seus filhos, os encontrarei, e lhes romperei as teias do seu coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Deite um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão, ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á sua nascente, e secar-se-á sua fonte, ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus, cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Oséias 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras, e convertei-vos ao Senhor, diz-lhe, tira toda a iniquidade, e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido, e cuidarei dele, eu sou como a faia verde, de mim é achado teu fruto. Quem é sábio, para que entenda estas coisas? Quem é prudente, para que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.